Olá, seja muito bem-vinda ao programa Em Foco, que hoje conversa com a professora Ângela Russi. Ela é professora aqui do município de Umuarama e coordena o projeto Biblioteca Itinerante, é escritora, já lançou a coleção Vire a Página e agora temos novidades por aí. Professora, muito obrigado pela sua presença. É uma alegria recebê-la novamente aqui, já conversamos uma outra vez sobre a tua coleção Vire a Página, sobre o teu trabalho no projeto de contação de histórias e temos novidade por aí. Que novidade seria essa, professora? Oi, professor, um prazer estar aqui. Olha, a novidade é um livro novo. Um livro novo? Um livro novo. É verdade que escrever um livro é como gerar um filho ou não? Não pelas dores, mas pela alegria de pô-lo ao mundo, né? Sim, é verdade. É uma relação assim muito próxima, né? Antes eu ouvia alguns escritores dizerem assim, porque aquele livro é como se fosse um filho. Eu falava, nossa, mas será que é tanto assim? Mas a gente tem mesmo. Tanto que a coleção Vira a Página, quando eu fiz, ela ficou algum tempo na mão de algumas pessoas, que eram os patrocinadores, né? E dava a impressão que eu estava deixando um filho na mão de outra pessoa, que eu não estava cuidando. Essa era a sensação que tinha mesmo. Verdade, medo de não voltar, ou de voltar rasgado, sabe? Uma coisa assim. Então, realmente é uma gestação, né? E dessa coleção Vira a Página, para essa novidade que nós temos agora, o que foi sendo gestado, gerado aí, que vai ser lançado logo mais? Então, professor, eu estava numa formação né, da Secretaria de Educação e era uma formação que falava sobre inclusão, sobre as diferenças entre os seres humanos. Então eu pensei, falei, caramba, a gente é tão diferente e parece que tudo obriga que sejamos iguais. Não existe isso, né? Eu pensei, puxa, isso dá uma coleção nova. Daí veio assim, coleção diferente. E dentro daquelas palestras, com as observações, eu gosto muito de ficar quietinha, ficar observando as pessoas, porque é o que dá sentido a uma boa história, né? É a história de vida das pessoas mesmo. E prestando atenção, eu fiquei imaginando assim, quais eram as diferenças, que às vezes são mais gritantes. E daí surgiram as histórias e comecei a trabalhar com elas assim. E esse livro que vai ser lançado é o primeiro de uma coleção. Isso. E ele tem o título... O Rio Sagrado. O Rio Sagrado. Trata do quê, professora? Esse livro eu quero falar, e eu tento falar, né, de uma forma bem lúdica, sobre o respeito às diferentes maneiras de crer. Porque percebe-se, né, professor, que é uma coisa meio forçada, né? Eu percebo que muitas pessoas brigam por sua religião, pela sua igreja, e não só eu vou ser salvo, né? A gente escuta muito isso, só eu serei salvo, ou só aquela igreja salvo, só... A verdade está aqui, lá está a mentira. Exatamente, né? Porque nós lemos a Bíblia, porque nós sabemos interpretar a Bíblia. E eu não sei, eu acho isso muito radical, porque eu conheço muitas pessoas que nem à igreja vão, são pessoas maravilhosas, porque está dentro delas a religião. Né? E essa forma de crer. Então, eu comecei a pensar a respeito disso. Como falar assim com as crianças? A gente tem lá na secretaria esse trabalho, né, de ensino religioso, e nessa formação específica que eu estava, né, a formadora falava muito do sagrado. Como é o sagrado para cada uma das religiões, né, das diferentes formas de crer? Como era o sagrado? Eu fiquei imaginando como uma criança pode pensar nesse sagrado de uma forma bem lúdica. Daí imaginei a floresta, eu gosto muito da floresta, eu acho assim que a floresta é um lugar mágico, onde tudo pode acontecer. Daí pensei que os animais poderiam ter essa encrenca, né? E como seria? Daí imaginei um rio. 3 rios. Qual é o rio sagrado? Eles viviam em harmonia, mas de repente um falou, não, o rio que eu bebo é o rio sagrado. Daí o outro falou, não, eu bebo daquele rio, aquele é o sagrado. E o outro falava, não, mas o rio sagrado é o meu. E os rios continuavam tranquilamente no seu local. Tranquilos. Quem estava brigando os animais. Os de fora. Inclusive os peixes, eles olhavam e falavam, mas que loucura é essa? Nós estamos dentro, a gente sabe que não é assim. Né? E daí começou toda aquela confusão, eles começaram a brigar, até que em determinado momento, quem enxerga do alto viu que aquilo era uma besteira, que é a águia, e ela interviu. Então ela chama esses animais para eles conhecerem o verdadeiro rio sagrado. E daí a história gira em torno disso. Olha que interessante. Qual é o rio sagrado? Você acha, nessa tua experiência, desse curso de formação que você fez, essa experiência de escrever essa coleção e esse livro principalmente, você percebe que as crianças, elas têm uma certa ligação maior com o sagrado do que os adultos? Ah, certamente. A criança, ela tem uma pureza, né? Ela tem um jeitinho assim de
de brincar com o outro, de perdoar, né? A criança não guarda aquela raiva, aquela mágoa que às vezes as pessoas guardam, os adultos, né? Então eles lidam melhor. Não tem assim aquela resistência, a não ser que o adulto já tenha dito a ela, né? Porque eu vejo assim, nas escolas a gente trabalha muito com a cultura, né, professor? E às vezes a cultura dá um pouquinho de complicação, festa junina, esse tipo de coisa, né? Com algumas religiões que eles não aceitam de jeito nenhum que o filho participe e a gente respeita. Então é isso que eu quero colocar nessa história, que a gente deve respeitar. Cada um crê de uma forma diferente. E por que todo mundo tem que ser igual? Né? Porque no fundo a qualidade do rio ou que está no rio são os mesmos elementos para todos os rios, né? Então, essa é a grande importância da história, né? Que no final eles vão ver qual é o rio sagrado. Porque eles brigam muito, né? Tem uma página que eles estão cheios de esparadrapos, assim, os animais, eles vão para a violência mesmo. Interessante como a religião que prega a questão do respeito, da tolerância, da paz, né? Às vezes também apela à violência para legitimar a sua verdade. A gente vê tanta guerra santa, né? Não sei como existe guerra santa, também mas dizem é o termo que tanto usam, disso. né? Infelizmente, Não usado é? para isso. Mas como é que um adulto, professora, conseguiria talvez recuperar essa visão de sagrado que uma criança possui? É possível um adulto recuperar isso ou não? Eu acredito. Eu acredito no adulto, eu acredito na criança, eu acredito na possibilidade da mudança. Acho que tudo é possível. O que precisa mesmo é esse respeito ao próximo. Quando a gente olha para o outro como se, né, deveríamos olhar o próximo, amar o próximo como a nós mesmos, né? Então, se nós conseguíssemos olhar mesmo o próximo como alguém que sente dor, que sente raiva, que sente frio, que sente fome, que é um ser humano, que às vezes comete alguma coisa contra a gente porque ele viveu uma outra situação que o levou àquilo também. Então, esse olhar do ser humano mesmo, né? Quem é esse próximo que está perto de mim? Por que ele prefere crer desse jeito? Por que ele é mais agitado na sua crença? Ou porque ele é mais calmo? Porque ele gosta mais do silêncio? Porque ele gosta mais do barulho? E aceitar. A base para uma relação de tolerância ou de aceitação do diferente, religiosa ou do sagrado, seria o fato de uma certa empatia, colocar-me no lugar do outro, não? Eu acho que é um bom caminho. A gente começar por aí, né, o que o outro está sentindo. Porque aí, se a gente se colocar no lugar do outro, já é o respeito, né, professor? Sim. Porque daí a gente já está respeitando o outro. E aí se fala tanto de respeito, respeitar o próximo, né? Tem umas palavras assim, são tão usadas, mas às vezes a gente não faz isso no dia a dia, né? Nas coisas mais corriqueiras do dia. Cotidiano. Assim. Exatamente. E é aí que você tem que fazer a coisa acontecer, né? Assim, me dá a impressão, não conte o final do livro, por favor, para a gente ficar na curiosidade de poder ler o livro também, né? Mas me dá a impressão no enredo que você foi montando e passando as mensagens para a gente e para o leitor também, que a águia ela tem uma visão maior, mais ampla da situação e vai ensinar algumas coisas para os animais. O que ela vai ensinar para os animais ali? Pois é, professor. Quando ela vê que o negócio está ficando preto mesmo, né? Tá difícil, né? Saiu da conversa. Que não tem mais nada de sagrado ali, né? Que saiu da conversa já para agressão. Então ela intervém e como ela vem de cima, ela causa um certo respeito, assim. E ela propõe para esses 3 grupos de animais que eles escolham um representante e que ela vai fazer uma jornada com eles. Daí é escolhido o lobo, o urso e a tartaruga. A tartaruga pela sua lentidão, né? O lobo pela sua esperteza, aquele que quer saber tudo. Nas fábulas do lobo ele é, né? O símbolo da esperteza. Ardiloso, meio Isso. esperto. E o urso por ele ser pesado, por ele ser forte, por ele conseguir as coisas meio na brutalidade, na força bruta, né? E daí eles aceitam, meio a contragosto, né? Mas aceitam, até um pouquinho de medo da águia, né? E daí eles vão fazer esse caminho e ela vai levá-los até alguns lugares para poder mostrar para eles qual é o rio sagrado. E o bacana, professor, é que o que faz com que eles mudem não é chegar simplesmente ao final da história, é a jornada. O caminho. O caminho. Porque no caminho eles tiveram que se ajudar, porque é uma floresta, é muito difícil, a tartaruga é lenta. Então a águia diz assim, vocês se ajudem para que a gente possa chegar. Então tem uma página que eu gosto muito, que está a tartaruga assim bem lenta e o urso empurrando, o lobo puxando, sabe? Então o que mudou? Eles eram inimigos antes. Por que durante a jornada as coisas mudaram? Essa relação que eles estabelecem entre eles
É isso que torna sagrado a vida deles? Começa por aí. Começa por aí. Começa por aí. Porque na convivência, a gente tem que aceitar algumas coisas. Como a tartaruga é lenta, eles tiveram que aceitar essa lentidão. Eles não puderam obrigá-la a ser muito rápida, porque não faz parte do jeito de ser dela, né? Então aí eles começam a perceber. Então o que aconteceu com aqueles animais que eram inimigos a princípio? O que aconteceu no final dessa jornada, que eles já eram amigos, digamos assim? Alguma coisa mudou nesse caminho, né? Então, essas jornadas são importantes na vida da gente. Quantas pessoas que a gente não conhece, ou a gente bate o olho assim, e já antipatia, né? Ai, não gosto daquela pessoa, por quê? Mas começa a conviver, né? E daí começa no dia a dia. Eu vejo isso muito em sala de aula, né? Começo do ano, os alunos são todos meio arredios, né? Para formar grupo, o professor sofre, né? Ah, eu não vou formar grupo não sei com quem, não é assim? Mas no final do ano, eles já têm aquela convivência, eles se aceitam um pouco melhor e os grupos já estão formados pelas afinidades também. Nós falamos no comecinho que o livro é uma espécie de filho que é gestado, né? E todo escritor, não sei se é verdade, isso não tem essa experiência de escrita, né? Todo escritor, quando ele vai colocar uma história no papel, são situações que ele já vivenciou? Muitas sim. No teu livro tem situações que você viveu? Ah, sempre tem. Uma vez eu ouvi o escritor Cristóvão Teza falar assim, olha, eu não escrevo por Catarse, porque é muito chato escrever por Catarse, né? Mas eu não sei, eu penso que um pouquinho tem, sim. Porque não tem como a gente não colocar a nossa própria experiência. É a nossa vivência, né? Então, eu sou muito da liberdade. Eu acredito assim que as pessoas têm que ter liberdade para fazer suas escolhas. E na religião também. Então, muito do que eu vivi, já vivi muito na igreja, isso, pessoas que se achavam donas da igreja, né, e queriam mandar em todo mundo, e usavam aquele cargo de poder que às vezes tinham dentro da igreja para... deveria ser de serviço, né? Não é, para oprimir o outro. Né? Então, aquele que tem um pouquinho mais de articulação, aquela pessoa que fala um pouquinho melhor, se acha melhor do que aquele outro que é tão simples, mas que a gente for ver uma pessoa de oração assim maravilhosa, né? Que tem essa sensibilidade na oração. Então, todo mundo é importante. O que é o sagrado para você, professor? Nossa, o sagrado para mim é aquele que segurou na minha mão naquele momento mais difícil da minha vida. Que te fez virar a página, Nossa, né? não dá. A vida sem o sagrado é impossível, professor. Eu não consigo imaginar, né, minha vida sem ter essa espiritualidade, né? Eu nem digo de religião, né? Claro que eu tenho em religião. Porque o sagrado ele extrapola a pertença religiosa. Sim. Exatamente, e nós podemos perceber que as grandes pessoas, os grandes homens, as grandes mulheres que conseguiram passar acho que esse limite, né, de conhecer o sagrado, eram pessoas incríveis, né? A gente pode ver em todas as religiões isso. Eu lembro até hoje uma aula de fenomenologia religiosa, o professor iniciou a aula bem assim, colocando uma frase no quadro, né? A religião é um problema humano. A gente ficou olhando, qual é um problema humano? Não é de pôr em contato com o sagrado, com Deus, com o transcendente, com o divino, né? A gente começou a discutir e falou, não, é um problema humano, porque Deus não precisa de religião. A gente que precisa disso, porque é um caminho, a ideia do rio, né? Talvez o trajeto, né? Que vai traçando. Você acha também que o senso religioso é justamente uma resposta humana às nossas angústias? Ah, certamente, né? Eu acho que nós devemos passar por alguns processos até chegar nesse sagrado mesmo, né? Nesse amor, nessa espiritualidade, que eu acredito que ela é um pouquinho acima do que todo mundo vive. De buscar na igreja, acho que só as respostas, só os alívios, as angústias, mas o encontro desse sagrado seria o prazer de estar com ele. Né? Decisão de vida, né? Me faz bem, né? Eu gosto de estar. Se eu, por exemplo, no meu caso, se eu fico um domingo sem a missa, eu sou católica, então eu sinto falta. Eu sinto saudade, né, da Eucaristia, do rito. Eu sinto falta, por quê? Porque me faz bem, porque eu gosto, eu não vou por obrigação. E na infância eu ia. Sim. Né? E aprendeu a gostar? Sim, minha mãe era assim, se for na missa pode fazer qualquer outra coisa. Se não for na missa... É um bom argumento. Não é? Eu me lembro, até eu brinquei esses dias com um amigo, que quando eu era adolescente, criança, os Trapalhões faziam muito sucesso, né? E bem no horário da missa. Na hora da missa, professor. Eu também tinha essa dificuldade. Tinha Essa dificuldade também. Eu ia chorando, porque às vezes eu não ia de manhã, e minha mãe me puxava, né? No meu caso, a missa onde eu morava começava às 7h30 da noite, né? Exatamente. Os Trapalhões eram às 7, né? Isso. Eu assisti o primeiro bloco, depois eu corri pra igreja. E daí eu lembro que as portas, naquela época, as portas das casas ficavam abertas, né? E daí eu ia olhando a televisão nas portas. Pra não perder o lance, né? Então, mas era assim...
Mas também fez parte, eu acho que os pais também precisam, não digo obrigar, mas fazer essa formação com o filho, né? Eu acredito nisso, para mim foi muito importante. Então eu consigo hoje ter esse amor, esse contato, essa espiritualidade com o sagrado, um pouquinho diferente, não tem obrigação, não tem pegação no pé, é prazer mesmo, é convicção. né? Sim. Professora Ângela, o teu livro tem destinatários específicos, é só para criança? A princípio eu sempre faço para as crianças, a coleção Vire a Página foi assim também. Mas depois é uma coisa muito interessante que os adultos leem, gostam, os professores usam em sala. Eu brinco que eu inventei um novo gênero, né? Que é a literatura infantil para adultos. Essa é boa, é boa. Porque é engraçado isso, né? Mas a literatura tem esse poder, né, professor? De ir além do que a gente imagina. Né? Na tua experiência em sala de aula, eu creio que você transformou a tua experiência em livro, né? Você vivenciou relações de tolerância e de intolerância religiosa em sala de aula. Como é que você percebe a atuação da religião na construção da cidadania? Porque você trabalha com ensino religioso também? Em sala a gente trabalhava, né? Eu trabalhava. Mas, como é que você percebe a importância do aspecto religioso para construir um cidadão ético, responsável, coerente, tolerante? A religião tem essa função também? Ah, certamente. Tem aquela frase do Isamitiba tão famosa, né? Quem leva o filho à igreja não busca na cadeia, uma coisa mais ou menos assim. Eu acredito muito nisso. Acho que essa formação dessa espiritualidade, né, é importante para as crianças. Senão fica uma coisa muito solta. Eu não acredito muito quando eu escuto dizer assim, eu vou deixar meu filho escolher o que ele quer quando ele estiver adulto. Não, eu acho que a função dos pais é orientar, né? Eu acredito muito nisso. Então, o ensino religioso ele é fundamental no meu modo de ver, porque eu percebo assim, professor, que algumas famílias estão muito perdidas hoje, né, em relação à educação dos filhos. Quem está na escola percebe isso, né? Tem muitos pais que eles têm uma vida muito corrida, então, às vezes, tem mais cuidado com a quantidade do que com a qualidade, com os filhos, né? Sim. Aquela história de comprar presente, porque eu não tenho tempo. Tem que suprir alguma carência, né? Exatamente. Então, eu percebo que a escola tem uma função muito importante hoje que extrapolou a sua função de uns tempos atrás. Hoje a gente faz coisas na escola que antigamente nem se imaginava. Então, eu acredito que esse ensino religioso na escola é muito importante, falando do sagrado, né? Sim. O ensino religioso na escola não é confessional? Não. Não. Seria um erro se fosse confessional? Aí seria complicado porque eu acredito que não há pessoas assim muito preparadas para isso. Porque eu percebo nas formações que é bem difícil para a formadora colocar, né, como trabalhar o sagrado dentro de sala, porque as pessoas elas se apegam muito à sua própria religião. É que parte de uma perspectiva de vivência dentro de um contexto religioso, né, Sim. de tradição religiosa, né? Exatamente. E como trabalhar o sagrado fora desse contexto. Nossa, é complicado, porque você vai apresentar todas as religiões. Então, quando fala, por exemplo, de Umbanda, nossa, as pessoas tremem mesmo, né? Já associam com magia negra. Isso eu não ensino, né? Já vi várias pessoas dizer, isso eu não ensino, isso... Então, é difícil por isso, essa preparação mesmo do professor, né? Que vem a Secretaria de Umuarama, de Educação, eu percebo que vem trabalhando isso já há algum tempo. Nós temos uma pessoa muito capacitada dentro da Secretaria, que é a Maria Tereza, né? Ela morou na Itália, sabe? Ela tem toda uma formação, então ela sabe muito e ela pode ajudar muito também esses professores. Você é escritora da coleção Vire a Página, é colunista do jornal Aos Domingos, com uma belíssima coluna também, né? Muito obrigada. Você já parou para pensar um pouquinho, professora, qual é a responsabilidade tua como escritora ou não? Olha, porque uma coisa é você escrever, né? Como a gente conversou aqui no intervalo, dá a impressão que tem horas você é possuído para escrever, né? Verdade. Mas o que vem depois? A discussão, as reflexões que levantam no leitor. Já parou para pensar um pouquinho sobre isso? Olha, acho que a gente não pode pensar muito. Não deve pensar. Se pensar, a Clarice Lispector diz que a gente não pode ter medo de escrever, né? Ela dizia muito isso, que se tiver medo, não escreve. Então, eu não penso muito, mas depois, quando o meu texto vai para as pessoas e elas começam a comentar comigo, aí eu começo a pensar. Eu falo, meu Deus, é verdade? O Rio Sagrado mesmo, quando eu fiz, eu não pensei em toda essa gama de reflexões que estão no entorno, né? Que vêm e falam.
na hora de escrever, para mim é algo simples. E depois cada um pega pelo seu prisma, né? E às vezes vem falar comigo. A crônica do jornal é muito assim. E as pessoas vêm falar comigo, nossa, que reflexão. No domingo passado mesmo, algumas pessoas tiraram frases do texto, colocaram no Facebook e colocaram Ângela Russo embaixo. Eu me assusto ainda, professor, com isso. Isso é bom, né? Eu fico um pouco assustada, né? Porque é alguma coisa que eu pensei e que serviu de reflexão para outra pessoa. E que bom, né? Se eu estou podendo fazer isso, olha, para mim é um prazer. Te cria uma certa relação de responsabilidade com os outros. Nossa, sem dúvida. Sem dúvida. O teu livro será lançado, então, está sendo lançado na Semana Literária do SESC. Isso. Né? Quem quiser participar, como faz para adquirir o livro depois da Semana Literária? Então, depois da Semana Literária, fica nas livrarias, né? Como é um livro, assim, produção independente, né? Os amigos que têm comércio, às vezes vende para me ajudar, porque é um caminho, assim, bem árduo, viu, professor? Sim, entendo, né? O escritor, se ele não tiver uma editora, se ele não tiver um nome fora, assim, é bem complicado. É trabalho de formiguinha mesmo, né? Entendo. Então vai ser assim. Quem quiser buscar, então, livrarias, contato contigo mesmo? Comigo, certamente. Para a gente encerrar o nosso bate-papo, então, professora Ângela, uma mensagem para a gente, né? Como buscar o sagrado nas relações cotidianas do dia a dia? Eu acredito que o primeiro passo é a gente se amar, né? Porque para a gente amar o próximo, a gente tem que se amar primeiro. É o critério, né? Então, eu penso, primeira coisa é a gente se amar, se querer bem, se reconhecer como uma obra do sagrado. Eu não acredito que alguém esteja aqui por acaso, né? Nós fomos escolhidos, né? Eu acredito que nós temos uma missão, que a gente tem algo muito grandioso para realizar. E esse algo grandioso é no cotidiano, né? A gente não tem que esperar algo assim fora do comum, né? Mas o tratar as pessoas no cotidiano. Tem uma crônica do Luiz Fernando Veríssimo que ele diz que se a gente quiser conhecer uma pessoa, é só prestar atenção como ela trata o manobrista do carro, o garçom, né? A empregada doméstica, a secretária da casa. Porque se ele tratar essas pessoas ditas, né, mais simples, que são pessoas, profissões tão dignas quanto qualquer outra, né? Então, se ele tratar de forma diferenciada, ele vai estar entregando quem ele é de verdade. É um bom critério para saber quem é a Não pessoa. Não é interessante? Então, eu acredito muito nisso. Primeiro, a gente se amar, depois amar o outro e respeitar o outro na diferença dele. Por que a gente quer que todo mundo seja igual se Deus não fez a gente igual? O sagrado não fez a gente igual. Senão, a nossa impressão digital seria todas iguais. Exatamente. Não é? Professora, mas muito obrigado pela tua presença. Ai, que agradeço. Presença sagrada. Porque, como você mesmo disse, toda a relação humana denota a relação que nós temos com o sagrado, né? Agradeço muito a presença, tuas orientações, tuas dicas, teu ensinamento. E, com certeza, eu quero estar presente no lançamento do teu livro. Certamente. Né? Eu vou aprender bastante lendo o livro também. A minha filha vai aprender lendo o livro também. Muito meus linda. alunos também. Então, agradeço muito a presença e desejo todo sucesso para você nessa coleção nova que está saindo por aí. Muito obrigada, professor, pelo espaço. Obrigada por estar aqui. É sempre um prazer estar aqui, né? E vamos para o lançamento agora. Obrigado. A você em casa, muito obrigado pela audiência. Um forte abraço e muita coisa sagrada para você. Até o próximo programa. Tchau, tchau.